Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Nesse culto de ação de graça, nós estamos fazendo a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu trago o meu testemunho da minha família e o quanto Deus é bondoso e é maravilhoso e Ele cuida de nós. E eu trouxe um tema, uma família bem abençoada por Deus. Nossa família é muito abençoada por Deus. Desde que nós chegamos nessa igreja, temos sido abençoados. No ano passado, nós não estávamos aqui, mas durante o tempo em que estivemos nos Estados Unidos, de dezembro de 2017 a dezembro de 2018, Deus esteve conosco. Podemos afirmar que Ele cuidou de nós, tanto no físico, no espiritual, no emocional, no financeiro. Fomos ricamente abençoados.
Este ano não foi diferente. Em janeiro, quando retornamos, passei por provações com problemas de saúde. De 20 de janeiro a 14 de abril, com um quadro gravíssimo de infecções renais, muitas dores no abdômen e nas pernas. Período muito difícil, pois fazia acompanhamento de um tratamento da hipófise, a qual eu já faço desde agosto de 2013, tendo passado por 2 procedimentos cirúrgicos. Nós não nos afastamos da igreja, nem de Deus. Muito pelo contrário. Passamos a orar mais, ler mais a Bíblia e pedir a Deus que me curasse daquela enfermidade. Graças a Deus, Ele me curou. Não sinto mais nada. E os últimos exames realizados em maio foram todos normais. Em 30 de junho, as minhas netas, Taisla e Maria Eduarda, foram batizadas. Motivo de muita alegria para nós. No mês de agosto, terminei o discipulado 1 a 1 e iniciei no curso do Instituto Bíblico Maranata. Em setembro, a Virgínia terminou o discipulado 1 a 1. Nós ficamos muito felizes, pois era um grande desejo dela em aprender mais da palavra de Deus. E assim tem sido nossas vidas, cheia de bênçãos. Aceitamos os momentos difíceis com muita fé, acreditando sempre que Deus estava do nosso lado, sem medo e confiando nele. Aqui fazemos uma referência bíblica. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Quando recebi os resultados dos meus exames, vi que estava tudo normal, não apresentava mais as infecções. Eu não sentia mais dores. Eu e a Virgínia percebemos Deus agindo na nossa vida. Tomados por muita alegria e gratidão pelo nosso Deus, esse foi o nosso sentimento naquele momento. Uma família bem abençoada por Deus. Aprendi que Deus pode tudo. E o quanto Ele nos ama e intercede por nós. Quando andamos e obedecemos a sua palavra, seguindo o exemplo que Cristo nos deixou. Para concluirmos, deixamos a seguinte mensagem: aproxime-se mais de Deus, permita que Ele possa te usar, onde, como e quando for necessário, na sua vida, na igreja, na família, no seu trabalho. Seja um crente amoroso. Quero agradecer primeiramente a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. Agradecer ao pastor Fabiano pela essa oportunidade. Todos os nossos irmãos e irmãs da nossa igreja, pelas orações, pelo carinho com que tem tratado nossa família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor Deus, Pai amado, nós oramos, meu Pai, nesse dia especial que tiramos, meu Deus, só para prestar gratidão ao Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Antes da minha esposa falar, eu gostaria de também agradecer a Deus por incontáveis coisas, mas eu creio que esse ano a principal delas é eu ter casado com essa mulher maravilhosa, e eu só tenho a agradecer pela vida dela. O resto eu vou deixar com ela. Porque Deus é bom. Testemunhar do que Deus tem feito em minha vida é um grande privilégio, pois enquanto pensava no que falar, lembrei-me de inúmeras bênçãos que Deus fez em minha vida e na vida da minha família ao longo dos meus 21 anos de convertida. E a bênção maior foi essa, a minha conversão. Graças a isso, hoje gozo do cuidado de Deus em cada detalhe, em especial há 6 anos, quando Deus colocou o TBM na minha vida. Nessa igreja, meu pai, através do Instituto Bíblico Maranata, se tornou um pregador e auxiliador do pastor na igreja em que eu cresci. Por causa do testemunho dele, logo após eu pude iniciar o Instituto Bíblico. Foram anos preciosos e de aprendizado com professores bíblicos e comprometidos com a palavra de Deus. Foi aqui no TBM que tive o imenso prazer de trabalhar em uma escola cristã e de ver Cristo salvando crianças e trazendo suas famílias até a casa do Senhor através de um ensino cristocêntrico. Nesta igreja, eu tive a oportunidade de conhecer o amor da minha vida e, junto com ele, conhecer a sua família, que me amou e me recebeu como uma filha e hoje se tornou a minha família. Com a ajuda de algumas irmãs, também desta igreja, tive uma festa de casamento linda, tão maravilhosa que em nenhum dos meus maiores sonhos eu poderia ter imaginado. Esta igreja também me proporcionou um lindo chá de panela, no qual irmãos que nem mesmo me conheciam fizeram uma linda festa para nos ajudar. Nessa igreja, estou tendo a oportunidade de aprender mais sobre Deus e a cada aula me surpreender com algo novo. Agradeço a esta igreja por me colocar na classe Nova Vida e ter a oportunidade de aprender com o irmão Zander a verdadeiramente amar a palavra de Deus e a buscar nela tudo o que preciso. Agradeço ao pastor Fabiano por mensagens tão edificantes e por dedicar o seu tempo ensinando a mim e a meu esposo a ter um casamento edificado na palavra de Deus. Louvo a Deus pelo coral desta igreja, que abençoa tanto a minha vida. Eu gravo todos os especiais e os ouço enquanto dirijo. Agradeço a forma carinhosa com que cada um dos irmãos me recebeu aqui. Enfim, sou grata a Deus por ter me trazido ao TBM, e essa foi a minha maior bênção. Sou grata a Deus por estar em uma igreja missionária e fiel à palavra de Deus. O que eu aprendi sobre Deus com toda essa experiência? Que o tempo de Deus não é o meu e que vale a pena esperar por sua vontade perfeita. Aprendi que Deus, independente das circunstâncias, cumpre o seu propósito. Aprendi que Deus está cuidando de mim, até mesmo quando tudo parece confuso. Aprendi que em tudo e em todas as situações tenho que dar graças a Ele, porque tem cuidado de mim e tido misericórdia da minha vida. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim.
porque tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando o teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. As crianças do coral infantil podem sair nesse momento. Boa noite, irmãos. O que eu aprendi sobre o meu Deus? Primeiramente, eu aprendi que Deus está no controle de tudo. Mesmo em um momento de dor e de desespero, que você não consiga perceber, saiba que Ele está lá. Nada foge aos olhos de Deus. Segundo, eu aprendi que diante de tudo que passei, estava impossível entender o porquê dele me permitir passar por tudo isso. Mas Ele sabe o porquê. Ele sabe o que estaria por vir após toda a luta. E Ele me trouxe paz. Mesmo sem entender, vale a pena confiar. Por fim, eu aprendi que Deus responde orações. Talvez a resposta dele não é a que esperávamos, mas sim, Ele responde. Eu, minha família, meus amigos e toda a igreja oramos para que Deus fizesse o melhor pelos meus filhos. Eu creio que Ele o fez. Para mim, o melhor seria tê-los nos meus braços. Mas Deus conhece o futuro e, com certeza, estar nos meus braços não seria o melhor para eles. Nós não sabíamos o que eles enfrentariam na vida. Não sabemos do que Deus os livrou. Mas sei que foi livramento. Então só me resta agradecer a Deus pelos livramentos,
pelas oportunidades que Ele me concedeu, pelo aprendizado que eu tive durante esse tempo e principalmente pela vida que os meus filhos tiveram e pela vida que eu tenho hoje. Eu queria deixar para os irmãos uns salmos que fala muito com o meu coração, e é os salmos que têm me assegurado até hoje. É o Salmos 27:14, que diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Obrigada. Olá, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por ter me ajudado a escrever estas palavras com sabedoria. Também ao pastor Fabiano e à igreja pela oportunidade
de estar aqui falando da maravilhosa graça de Deus. Também gostaria de agradecer a alguns irmãos em especial que, acredito eu, foram usados por Deus para me ajudar a chegar até aqui e, assim como Deus, nunca desistiram de mim. Então, obrigada à minha mãe, à minha irmã Priscila e ao seu esposo Murilo, que me acolheram e me ajudaram em um dos momentos mais difíceis da minha vida, me trazendo para o meu verdadeiro lar, a casa de Deus. Obrigada ao Salomão por me apoiar e me ensinar tanto sobre Deus. Em 2015, eu comecei a frequentar o Templo Batista Maranata através do convite da minha irmã Priscila e do seu esposo Murilo. Eu já tinha pertencido a outras igrejas, mas estava distante da casa de Deus há algum tempo. Em 2016, eu aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador, mas demorei a entender a grandiosidade da minha decisão. Em 2018, me firmei na igreja e em 27 de janeiro fui ao meu primeiro culto de jovens, onde eu jamais esperava ser reconhecida ou acolhida, já que todos estavam há tanto tempo na igreja juntos e eu era novata e de tão pouco conhecimento e crescimento espiritual. Deus me mostrou exatamente o contrário: amor, atenção e nenhum julgamento. Eu pensava o tempo todo, por onde andei todos esses anos, se Deus queria tanto que eu estivesse bem aqui. Eu lembro que vi Deus em cada aperto de mão naquele dia, em cada cumprimento, em cada olhar, e a cada novo encontro, vi que o plano de Deus desde o começo era esse. E Ele usava pessoas e situações para me trazer, e com certeza eu também seria usada para trazer novas pessoas ao conhecimento dEle. Logo, comecei a fazer o discipulado cristão e, posteriormente, o discipulado 1 a 1 com a irmã Keila, concluindo em fevereiro de 2019. Aprendi sobre a igreja, sobre testemunho e, principalmente, sobre Deus. Passei pelo batismo e, finalmente, me senti pronta para servir. Mas, infelizmente, ficava difícil comparecer aos cultos, pois eu morava bem longe na época, e a mudança de casa parecia improvável. Após procurar durante um bom tempo, eu e minha mãe conseguimos mudar para bem perto da igreja, o que facilitava participar não só dos cultos, mas de qualquer outro ministério ou atividade que Deus gostaria de me colocar. Servi aqui e ali, mas eu reconheço, irmãos, que até hoje eu não sei bem aonde Deus quer me usar, em qual ministério ou na vida de quais pessoas. Enfim, em uma das pregações do pastor Fabiano, aprendi que para servir precisamos de duas coisas. A primeira é permitir que Deus haja em nossas vidas, abrindo os nossos corações e deixando que Deus tome conta. É entender e entregar que existem coisas que não cabem ser resolvidas por nós, mas por Ele. E a segunda é nos capacitar em conhecimento para sermos usados por Ele da melhor forma possível. Dito isso, resolvi colocar nas mãos de Deus o meu caminho, as minhas decisões e os meus pensamentos. Mas confesso que isso é uma luta diária. Eu tento sempre resolver as coisas do meu jeito, mas quando eu entrego a Ele, Ele resolve sempre do melhor jeito. Também busquei e continuo buscando me capacitar, entender e conhecer a fundo a palavra de Deus. E eu sei que porque Ele me ama, Ele abriu a porta do Instituto Bíblico Maranata na minha vida. Então, irmãos, Deus tem me mostrado, através das vidas de cada um de vocês e dos seus testemunhos, o que é ser cada dia mais parecido com Cristo. Ele tem me dado motivos para ser grata, e mesmo quando não me dá, eu sou. Sei que não sou nada, não mereço nada, e tudo Ele me dá por graça. E como não ser grata? Como não reconhecer que nada disso teria acontecido na minha vida se não existisse um Pai tão bom, tão cuidadoso, tão amoroso? Hoje, o que passa na minha mente é continuar a crescer espiritualmente e conhecer o que Ele é, para honrá-lo e servi-lo, nesta igreja ou em qualquer outro lugar que Deus queira. Obrigada pela atenção e amém. Aprendendo a viver na luz. Em 19 de novembro de 2017, portanto há 2 anos, me entreguei a Jesus Cristo. Eu frequentava a Igreja Batista Regular do Sudoeste, levada pelo meu então namorado, agora meu marido, Jais Brandino, que já era salvo.
A partir dali, um novo mundo se apresentou para mim. Meus pais e minha irmã ficaram muito felizes e me apoiaram sobremaneira, pois também já eram salvos. Surgiu em mim uma vontade forte de aprender cada vez mais sobre a vida em Cristo. Queria organizar minha vida segundo sua palavra, pois havia perdido muito tempo vivendo sem Ele. Em janeiro de 2018, eu e Jais ficamos noivos e começamos a nos preparar para o casamento, regularizando nossa vida conjugal perante Deus e a sociedade. Em fevereiro, decidi aceitar uma proposta de trabalho em um projeto profissional grandioso, que me deixaria tranquila financeiramente, além de me projetar em um cenário profissional de expressão dentro do mercado de exportação. Eu aceitei a proposta do empresário que me convidou e comecei a orar para que tudo corresse bem. Eu pedi a Deus para me proteger e conduzir tudo da forma dele, pois eu estava em um mundo cheio de vaidade e poder. Em julho, eu e Jais nos casamos. Nossas famílias se uniram e foi um momento de emoções variadas. Foi um dia muito agradável e abençoado. Ainda faltava obedecer a ordenança do batismo e, em seguida, participar da ceia do Senhor, que eu tanto desejava. Quando eu achava que ia tudo bem, que tudo estava sob meu controle, Deus agiu e começou a me salvar de mim mesma. 2 semanas após nos casarmos, Jais teve uma emergência médica que o levou para uma cirurgia de altíssimo risco. A medula estava comprimida, deixando-o naturalmente paraplégico, caso a cirurgia não fosse realizada prontamente. Eu deixei minha empresa e o projeto de exportação de lado para suprir o necessário no hospital e tudo mais que me foi apresentado na condição de esposa. Após as providências tomadas, o cirurgião me ligou informando que havia recebido o resultado que faltava e que a situação era ainda mais grave do que ele tinha visto antes daquele resultado, pois a hérnia estava calcificada. De alguma forma eu sabia que tudo aquilo pelo qual estava passando me pertencia. Deus me deu aquela missão. Ela era minha e eu tinha que fazer o meu melhor para Ele, Deus. Claro que fiquei ansiosa, emocionada e triste. Busquei a Deus e Ele me mostrou Isaías 41, 10 e 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Ao ler a palavra, eu confiei tanto nela que senti como se tivesse sido escrita só para mim. Naquele momento, sem pensar que já estava ali há muitos anos, eu tinha que orar pelo Jais e descansar no Senhor, porque Ele já tinha feito o que era possível. Orei e chorei muito e senti uma paz que só os fiéis sentem. Eu aceitei a circunstância e disse com todo o meu amor, Senhor, se for para o Jais ficar paraplégico, eu estou pronta para ser esposa de um, pois o Senhor é meu Deus e confio em Ti. Eu entendi que a vontade de Deus era que eu o aceitasse e nele confiasse, não que o Jais ficasse paraplégico, como de fato não ficou. No mês seguinte à cirurgia, já estava muito bem e eu reorganizando minha rotina quando recebi a notícia que o projeto profissional ao qual tinha me dedicado por 7 meses não iria dar certo para mim, apesar de ele seguir adiante com outros profissionais. Eu fiquei arrasada porque tinha feito compromisso financeiro no hospital, além de ter deixado de faturar mais na minha empresa, devido justamente à minha dedicação àquele projeto, que era meu apoio. Pelo projeto, nada recebi, a não ser parte do custo que tive. O empresário me propôs trabalharmos em outro projeto, durante uma reunião e mais um almoço elegante. Pedi para pensar e responder em alguns dias. Desta vez eu fiz diferente. Primeiro orei e depois decidi. Mesmo preocupada em não ter dinheiro suficiente, entretanto, seguindo a palavra de Deus, eu recusei a proposta, pois Deus respondeu minha oração em Provérbios 23, 3. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Me restou continuar conduzindo minha empresa, carregando a frustração de uma derrota.
Em setembro, com pouco faturamento, frustrada profissionalmente e cansada fisicamente, comecei a enfrentar novos problemas. Eu tive dificuldades com meus colaboradores na empresa, com números de telefone da empresa que se perderam em um processo de portabilidade, me impedindo de contatar meus clientes. Tentei encontrar outros colaboradores e não tive sucesso. Eu me agarrei a Deus com todas as minhas forças. Passando privações, mas sem passar necessidade, vimos que não seria possível ir ao retiro de carnaval na outra igreja. Foi então que viemos assistir ao culto de domingo de carnaval no Templo Batista Maranata e conhecemos o pastor Fabiano neste ano. Além de termos sido muito bem recebidos, de ter ficado encantada com a palavra, me senti acolhida e achei que aqui eu aprenderia sobre Deus. Qual não foi minha grata surpresa quando vi o Samuel Tavares cantando no coral. Nós nos conhecíamos há 11 anos e há 9 ele me atendia na minha empresa. Com as bênçãos de Deus, decidimos, eu e Jais, vimos para o TBM. De março a junho de 2019, eu trabalhei muito, todos os dias da semana, em alguns deles até de madrugada, sem deixar de vir à igreja e sem deixar de orar. E eu pensava, Deus, o Senhor é meu Pai e está me transformando. O Senhor é bom o tempo todo e estou aprendendo. Me anime e me proteja para que eu não sucumba e seja derrotada. Todo este tempo, o pastor Fabiano me ajudou muito, ensinando biblicamente como confiar em Deus e tudo mais que eu precisava saber para seguir firme. Exatamente no dia 16 de junho, um domingo, que não vim à igreja, acordei e disse ao Jais que não viríamos aqui porque tinha que finalizar a conciliação bancária da empresa naquele dia. Descobri que estava sendo lesada financeiramente por um colaborador de confiança desde 2016. Eu fiquei em choque, não queria acreditar e ao mesmo tempo isso explicava o porquê do meu insucesso profissional. O que Deus queria de mim com tudo aquilo? Em julho, muito cansada física e mentalmente, mas sempre orando, vi Deus começar a responder minhas orações, me enviando uma moça para ser desenvolvida na empresa. E num dia de culto, na quarta-feira, o irmão Wander estava na portaria e me recebeu, me perguntou como estava a minha empresa e eu falei que estava fazendo o meu melhor. E ele me indicou um rapaz que conhecia, contratei-o no dia seguinte. Em agosto eu terminei uma operação de importação enorme, daquelas que julguei ser a salvação da lavoura, na qual eu tinha me dedicado muito durante os meses anteriores. Com o rendimento dela, foi possível quitar minha dívida pessoal com os gastos hospitalares, que eram de pouco mais de R$98 mil. E no dia 19 de agosto, foi possível quitá-la por menos de 25% deste valor, menor que o valor principal contratado na instituição financeira. Eu nem acreditei. No dia seguinte a esta bênção, meu pai foi internado com complicações na coluna e no estômago ao mesmo tempo. A igreja aqui orou por ele e sou muito grata a vocês por isso. Eu achei que ele fosse morrer sem eu ter falado a ele o quanto eu o amava e eu nem sabia. Depois de 2 semanas ele foi liberado, se recuperou em casa. Hoje passa muito bem e a vida segue normalmente, graças a Deus. Durante este tempo de lutas, eu tive medo de ficar sem condições financeiras para honrar meus compromissos, de ter meu nome restrito, de ser envergonhada diante dos clientes e dos meus parceiros de trabalho e não cumprir prazos. Eu fiz diferente do que meus pais me ensinaram. Tudo que eu pensava era em Deus, que Ele estava me transformando e eu confiei nele. Não ia ficar tudo bem, pois tudo já estava bem. Tudo aquilo estava certo. Era a circunstância correta para o propósito de Deus em mim. Eu pedi para Ele me transformar e Ele me ouviu. Pedi ânimo e disposição e Ele me deu. Não fiquei doente e vivi um dia de cada vez. Eu pedi a sabedoria, saúde e honra e Ele me ouviu e me atendeu. Glória a Deus por não ter permitido que eu desistisse. Minha empresa não faliu, não faltou dinheiro, nem para os impostos, que geralmente deixamos por último na lista de obrigações. Não faltou comida nem moradia. Não faltou trabalho honesto e o faturamento tem sido suficiente até aqui. E principalmente não deixei de entregar o dízimo nem a promessa de fé. Apesar de tudo, não faltou recursos.
Minha fé existia e era viva. Deus está aqui comigo, inclusive neste momento, enquanto testemunho para vocês. Eu sinto Ele aqui. Irmãos, eu orei muito, cansada, de cabeça baixa, como eu faço no culto. Orei de joelhos, quando eu pedi, eu agradecia. E eu orei deitada no chão de minha casa e da minha empresa e senti Deus comigo. A certeza foi instantânea e eu espero que eu nunca a perca. Eu entendi o que é ser bem-aventurada ao chorar. Eu aprendi que nada mereço e que não sou nada sem Ele. Para que eu conseguisse ir adiante, eu acreditei na missão que Deus me deu e eu estava trabalhando para Ele, somente. Não era para mim ou para um cliente, era na obra dEle em mim. Como eu poderei levar o Evangelho a outras pessoas se eu não souber do que se trata? Agradeço a Deus por este testemunho e pelas pessoas que me ajudaram e ainda ajudam. Jais, que me trouxe para o caminho da luz. Irmão Wander, que de uma forma muito fraternal cuidou de mim e do colega de curso que me indicou. Lavínia, que está aqui, que confiou em mim, deixando o antigo trabalho para realizar um novo projeto pessoal e se aventurar comigo. Vinícius, que também está aqui, que aceitou o desafio de trabalhar na minha empresa e aprender algo novo. Meus pais, que incansavelmente me ajudam. Família dos irmãos Iane e Robson, que cuidaram do meu pai durante um período delicado. Samuel Tavares, que me ouviu e foi meu amigo todo esse tempo. Pastor Fabiano, que me ensina sobre Deus e nada quer em troca. Irmãos da igreja que oram por mim e pelos pedidos que eu faço. Eu oro por vocês também. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Amém. Boa noite, irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Romo e da dona Raquel por ter vindo para Goiânia e investido a vida deles para pregar o Evangelho. Agradeço a Deus pela vida do pastor Fabiano e da irmã Keila, por todo o apoio e cuidado e pela pregação da palavra de Deus. Eu te exaltarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 9:1. Gratidão. Hoje é aniversário do TBM e para quem está chegando agora, quero dizer que aceitei Jesus aqui há 24 anos. A igreja era pequena, prédio alugado, mas a atenção e o cuidado do pastor Romo, dona Raquel e de toda a igreja comigo fez a diferença. Com o esposo doente e 6 filhos pequenos, fui bem recebida por todos. Um ano depois, meu esposo faleceu e eu, sem família aqui, encontrei na igreja a minha família. Não sei como estaria hoje minha família se eu não tivesse conhecido essa igreja. Aqui, conhecendo a palavra de Deus, aprendi a confiar em Deus, a esperar em Deus, a aceitar a vontade de Deus, mesmo que a resposta dele seja não. Agradeço à igreja por me apoiar nos bons momentos, como por exemplo no casamento de Letícia, pelas orações pela minha família, pelas orações pelo Felipe e por todo o apoio e orações quando perdi meus netinhos. Agradeço a Deus pela vida do meu pai, que agora tem 94 anos. Agradeço a Deus porque, apesar do meu pai estar passando por tantos problemas de saúde, ele não sente dores, a não ser no olho por causa do glaucoma. Ele é salvo e está esperando a vontade de Deus na vida dele. Agradeço a Deus pelo milagre na vida do Felipe. Nasceu com 5 meses, ficou entre a vida e a morte muitas vezes. Agora está com 10 meses, esteve internado essa semana, mas hoje recebeu alta e está em casa. Com a perda dos meus netinhos, aprendi a depender mais de Deus. Mesmo que a resposta de Deus seja não, eu amo meu Deus.
Entre nós se caminha, teu amor não termina, sua misericórdia renovará cada dia. Se cada escritor pudesse descrevê-lo, nem todo o universo poderia contê-lo. Quão bom é o meu Deus! As flores tão belas da primavera, o canto das aves, o esplendor de um rio, comida na mesa, sapatos nos pés, um lugar pra dormir, roupa para vestir. Quão bom é o meu Deus! Braços para levantar, uma voz para cantar, mãos para tocar, pés para andar, ouvidos que escutam, olhos para ver. Eu posso louvá-lo com todo o meu ser. Quão bom é o meu Deus! Abençoada tem sido a minha vida, que bom tem sido, meu Deus, comigo. Não posso contar as bênçãos que tenho, só lhe agradeço em todo momento. Que bom tem sido, meu Deus, comigo. Quão bom é o meu Deus! Um pai e uma mãe, irmãos e irmãs, lembranças formadas do seu grande amor. Um pastor que nos guia, um altar para orar, feridas que saram, sangue para salvar. Quão bom é o meu Deus! O bom evangelho em nosso país, pelos missionários disposto a partir. Pela graça de Deus vivemos por fé, perdão não merecido, Ele me salvou. Quão bom é o meu Deus! É meu ombro da força quando fraco estou, a rocha me guia quando em angústia estou. Debaixo de suas asas, um lugar pra esconder. Não é só um canto, é razão pra cantar. Quão bom é o meu Deus! Abençoada tem sido a minha vida, que bom tem sido, meu Deus, comigo. Não posso contar as bênçãos que tenho, só lhe agradeço em todo momento. Que bom tem sido, meu Deus, comigo. Quão bom é o meu Deus! Deus é tão bom, tão bom. Quão
é o meu Deus. Vocês vão assistir agora a conversão do meu marido. Bittencourt. Todos os salvos, graça sobre graça, testemunho de salvação de João Bittencourt. Todos os salvos têm recordações marcantes para compartilhar sobre o dia em que receberam a Cristo como seu Salvador. As memórias que passo a expor são um registro da experiência de salvação que tive com esse Deus grandioso e de outras importantes manifestações dele na minha vida. Nasci na cidade gaúcha de Encruzilhada do Sul, no ano de 1966. Aos 16 anos, deixei o meu lar para trabalhar, e isso me levou a uma grande exposição à libertinagem do mundo, pois ao lado de amigos conheci várias práticas pecaminosas. No ano de 1996, decidi vir a residir na cidade de Novo Hamburgo, para trabalhar na empresa, a qual será um importante palco da história desse testemunho. Neste período, meu desespero era tão intenso que tinha a sensação que uma pedra de 1 tonelada havia sido posta sobre os meus ombros. Inclusive, pensei em tirar minha própria vida. Mas Deus já estava trabalhando, e há 2 anos eu já estava sendo evangelizado pelo meu saudoso irmão em Cristo e amigo Oswaldino, que na ocasião era meu colega de trabalho. O testemunho de Oswaldino na empresa era conhecido de todos. Ele vivia tão perto de Deus e se parecia tanto com Cristo. Ele falava de seu Deus, de Jesus, de sua fé, com toda a convicção. E eu observava atentamente, nenhum segundo desperdiçado, enquanto dividíamos as tarefas. A partir de então, muitas perguntas surgiram em minha mente, assim como o meu prazer por trabalhar ao lado de Oswaldino e escutá-lo. Ele me convidava sempre para ir à igreja. Eu sempre prometia comparecer, porém jamais cumpria o que dizia. No entanto, por causa dessa imensa exposição à verdade, já tinha certeza de que, se morresse, seria condenado ao castigo eterno. Porém, continuava a preferir o meu próprio pecado. Foi então que certo dia fui convidado a doar sangue para a mãe de um dos diretores da empresa onde trabalhávamos. Jamais podia imaginar, entretanto, que tudo fazia parte de um plano perfeito arquitetado por Deus. A doação aconteceu na quinta-feira, e na segunda-feira seguinte recebi uma ligação para que comparecesse ao hospital porque haviam descoberto um problema com meu sangue. Na terça de manhã me apresentei ao médico. Sentado em uma cadeira, podia perceber os meus olhos altivos e a cabeça erguida, mostrando o quanto eu era orgulhoso. Lembro-me perfeitamente que, demonstrando muita sabedoria e profissionalismo, ele me disse: tenho a responsabilidade de dar a você uma notícia, mas ela não é boa. Como profissional, no entanto, eu preciso falar a verdade. Respirou profundamente e falou: você tem o vírus HIV. Então se calou e passou apenas a me observar. Em uma espécie de defesa, então perguntei: pode ter havido algum engano? Ele respondeu: não, nós refizemos o teste. Baixei a cabeça, humilhado, senti que foi posto sobre mim um peso muito grande. Minhas pernas tremeram. Eu estava desesperado. Lembrei-me então daquele Jesus que até ali conhecia só de ouvir falar. Ao sair do hospital, desolado, falei audivelmente: Senhor, sei que vou morrer em 2 meses, mas não quero ir para o inferno. Quero me converter e me batizar, porque sei que, se não receber a Jesus como único Senhor e Salvador, não irei para o céu. Chegando em casa, não consegui dormir. No dia seguinte, alguns viram meu desalento, mas não descobriram a razão. O meu único desejo era apenas ver e poder falar com Oswaldino. O reencontrei. Ele disse que tinha visitado uma outra igreja. Ele simplesmente me disse: João, você está triste? Eu neguei.
Então ele me falou: quantas vezes lhe convidei para ir à minha igreja e você nunca compareceu? Visivelmente triste, porém não desanimado, mais uma vez refez o convite de que fosse lá assistir um culto e se manteve com a evangelização costumeira. Era exatamente o que eu precisava. Estava cansado e sobrecarregado, mas encontrei alívio em Jesus. Naquele momento, através de ouvir falar de Jesus pelo seu servo, o Senhor me fez encontrar descanso e paz. Então disse a ele: hoje cumprirei a promessa de ir à sua igreja. Me preparei no trabalho mesmo e o acompanhei até a sua casa. Após o culto, naquele mesmo dia, fui ao banheiro de minha casa e entreguei meus ossos, meu sangue, meu corpo, minha carne e até o vírus a Deus. Depois de algum tempo, ao compreender melhor a palavra de Deus, entendi que ainda faltava entregar a Deus o meu coração. Eu era cego. Contudo, depois que Deus abriu os meus olhos, percebi que não poderia ter tomado decisão melhor. Foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Passei a frequentar a igreja e, algum tempo depois, pensei em buscar uma companheira. Passei então a orar e pedir a Deus uma namorada. Perguntei-me, porém, como poderei ter filhos e como direi sobre o meu problema para minha esposa? Confiei, no entanto, que Deus podia abrir portas que homem nenhum pode abrir. Certo dia, o irmão Oswaldino me perguntou: conheço alguém que acredito ser uma boa companheira para você. Já observou minha sobrinha Maria? Eu respondi: não. Diante de certa insistência por parte dele, saímos para passear. Resolvemos nos dedicar à oração por 1 mês, para que Deus manifestasse a sua vontade. Ao final deste tempo, iniciamos um namoro. E noivamos no dia 20 de maio de 2000, com vistas ao casamento. Isto posto, o desespero mais uma vez ocupou meu coração, e cada dia que passava, ele aumentava um pouco mais. Às vezes não dormia pensando em como seria quando ela soubesse da verdade sobre o meu estado de saúde. Foi diante de uma situação de enfermidade do pai dela que decidi utilizar da desculpa de doar sangue para ele, com a intenção de revelar que havia recebido a notícia de que era portador. Confessei depois a Deus e a minha amada que covardemente recorri a uma mentira para revelar-lhe a verdade. De volta do hospital, falei para ela que estava com o vírus HIV. Choramos juntos. Jamais me esquecerei das palavras que usou. Significa que não poderemos ter filhos? Neste momento faltavam apenas 20 dias para o nosso casamento. Ela, que sempre sonhou em ser mãe de uma menina, disse que uma frase apenas ocupava-lhe a mente: o que Jesus faria em meu lugar? Dei-lhe a liberdade para tomar a decisão que considerasse mais adequada, e ela preferiu não me abandonar. Em uma atitude muito corajosa, preferiu não se afastar de mim. Diz que nosso Senhor não desistiu da cruz e por isso ela também não desistiria de me amar. Confesso que o infortúnio de não poder ter filhos foi fonte de tristeza também para mim, porque sonhava muito em ser pai de gêmeos. Para a glória de Deus, nosso casamento aconteceu no dia 13 de janeiro de 2001. Passaram-se alguns anos e a médica que me acompanhava me informou que meus rins estavam bastante prejudicados em seu funcionamento. Senti arrepios de frio em certo domingo. Entretanto, fui ao trabalho no outro dia. Porém, os sintomas se agravaram e havia também dores fortes no peito. Na sexta-feira, então, fui ao médico. Fui internado diretamente na UTI, pois estava com pneumonia e já tinha perdido os meus rins. A pneumonia estava tão severa que o médico teve dúvida sobre a qual órgão deveria dedicar-se primeiro, se aos rins ou aos pulmões. Sem que meu Senhor tenha perdido o controle em momento algum, perdi os rins e passei a fazer hemodiálise. Foram 5 meses de hemodiálise e passei a fazer parte da lista de espera pelo transplante. Certa noite, meu telefone tocou, porém não atendi. No dia seguinte, foi necessário que eu me deslocasse para levar um amigo de Novo Hamburgo a Porto Alegre. E enquanto tomávamos café,
Mais uma vez recebi chamadas do mesmo número. No entanto, de novo, não consegui atendê-las. Pedi a meu amigo que retornasse a ligação. Uma funcionária atendeu dizendo que eu tinha que ir imediatamente para o hospital. Pela graça e bondade de Deus, eu estava a apenas 3 quadras do hospital e fui prontamente internado. A cirurgia foi bem sucedida, porém senti-me mal na sessão de hemodiálise seguinte a que fui submetido. Pensei que iria acontecer o pior. Estava de fato com embolia pulmonar e foi necessário uma intubação para exames. Fiquei 3 dias em coma. Irmãos da igreja estavam orando por mim. Minha esposa não deixou de trabalhar, nem de estudar, nem de estar com os jovens da igreja. Tínhamos um retiro marcado para o dia 21 de dezembro. E ela pediu aos jovens que orassem para que eu pudesse estar nesse retiro. Como prova de que Deus ouve as orações, fiquei 21 dias no hospital e saí bem no dia em que começava o retiro de nossa igreja. Saí do hospital às 16h30 e às 19h30 estávamos no acampamento louvando o nome de Deus. Depois de um tempo me recuperando em casa, soube que o rim que eu havia recebido era de um jovem de 18 anos que era de Novo Hamburgo. Veja como Deus é soberano. O rapaz de quem falei que havia levado a Porto Alegre, sua esposa foi trabalhar numa casa e aquela mulher disse a ela que havia vindo de um velório muito triste e que a família havia doado os órgãos do filho que havia falecido. Essa minha amiga disse então que sabia para quem os rins haviam sido doados. Esse órgão havia sido doado para mim. E Deus queria que a família soubesse que eu o havia recebido. Entramos em contato com os pais, conversamos por telefone e logo então nos encontramos para passarmos um dia juntos. Só posso dizer que Deus foi e será fiel comigo até o fim. Amamos muito essa família. Apenas sinto, porque era o único filho deles, que tinha apenas 18 anos. Essa exposição traduz com veracidade o que Deus fez por mim. Sou grato em tudo, até mesmo por ter contraído o vírus, pois se não fosse nessas circunstâncias, jamais teria me entregado a Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Hoje eu tenho um marido há quase 19 anos e nós vivemos muito bem. E viemos aqui para essa igreja, porque Deus quis. Deus abriu essa porta. Queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Fabiano, que nos fez o convite para estar aqui para estudar. E vamos nos formar esses 2 anos que estivemos estudando. Quero agradecer por cada vida de cada irmão que está aqui, por estar orando por cada um que está estudando isso. Eu quero agradecer a Deus também, porque este ano, 18 dias antes de vir para cá, eu encontrei com vovó, porque, graças a Deus, Deus concedeu a nós uma criança. Essa menina eu não pude ter, hoje eu tenho como vovó. Sou grata a Deus também, porque Deus salvou a vida do meu filho. Ele, quando eu vim para cá, eu fui dar tchau para ele, ele não estava comigo. Ele estava na ponte de fumo, mas eu agradeço a Deus porque eu orei por ele esses 3 meses que eu estou aqui. Eu sabia que ele estava lá naquela situação, mas eu pedi a Deus pela salvação dele, pela vida, para que Deus não permitisse que ele morresse no meio da ponte de fumo, daquelas horas. Mas Deus permitiu que ele roubasse o carro, fosse daquela coisa. Hoje ele está no presídio, chateadas. Eu sei que Deus vai fazer uma obra na vida dele, vai transformar a vida dele, como me transformou a mim e do João. Porque nosso Deus é fiel. Ele ouve as nossas orações e cumpre sua palavra. Agradeço a Deus por tudo que ele tem feito. Obrigada a todos.
Estamos terminando. Você ouviu apenas algumas das histórias de Deus no meio da nossa igreja. Acredite, há muitas outras, muitas. Histórias que contemplam pessoas que passaram por dores terríveis. Histórias que contemplam livramentos poderosos que Deus fez. Daria um livro enorme se contássemos tudo que Deus já fez nessa igreja. E essa noite foi para que nós recordemos de algumas coisas que Ele tem feito. Nós vamos dar encerramento a este culto